Hoje a mensagem estava tocando muito forte no meu coração e é algo que está ainda sendo mexido, certo? Eu vou falar sobre questões que estão mexendo com a minha vida ainda. Então vai ser uma reflexão boa, profunda, e às vezes eu sou muito ligado à fé, mas às vezes também eu dou as minhas alfinetadas, e eu acho que hoje é um dia de dar alfinetadas, certo? Então, nós estamos hoje aqui com uma palavra sobre um texto muito conhecido da Bíblia, que é a Torre de Babel, certo? Mas antes de começar a entrar nessa palavra, vocês viram a lua essa semana em Fortaleza? Que lua maravilhosa, estava linda demais. Eu botei uma foto aqui, mas não é assim, não fui eu que tirei, e nem sei se é em Fortaleza, mas é muito parecida com a que eu vi nessa semana, não foi? E eu estava andando ali pela Santos Dumont, que vai em direção à praia, que a lua fica naquela posiçãozinha ali quando ela está grande, sabe? Aí eu estava andando assim, ela estava tão pertinho e tão nítida, né, que você dá para ver aqueles desenhos na luazinha, assim, né? E eu pensava assim, rapaz, se eu subir naquele prédiozinho ali, parece que eu consigo tocar, assim, se pegar um cabo de vassoura, você se estica, nem vai pegar controle remoto, né, que você sempre acha que vai conseguir pegar com mais 2 dedinhos, você consegue. Eu pensei assim, com mais 2 dedinhos eu consigo pegar na lua se eu subir no apartamento daquele. Era assim que os antigos achavam que o céu estava. O céu estava a mais ou menos 2 quilômetros de distância. E se você construísse uma torre bem alta, era capaz de você conseguir tocar nas estrelas. Porque ele não tinha todo esse conhecimento que a gente tem. Então eles construíam torres chamadas zigurates, que eram torres de observação religiosas, e lá em cima, no topo, tinha um templo de observação das estrelas. A Torre de Babel é uma torre chamada zigurate, também. Ela é semelhante às torres construídas naquela época. E o povo pensou, vamos construir uma super torre que consiga tocar o céu. E a ideia é, o céu é possível de se tocar. O céu é possível de se alcançar. Talvez com alguma estratégia, alguma coisa, nós consigamos pegar naquele céu que está logo ali, a 2 quilômetros de distância. Vejam só o que diz o texto, eu queria começar com vocês. E no capítulo 10 de Gênesis, tinha um rapaz chamado Nimrod. Talvez fosse um dos primeiros governantes imperialistas da terra. Ele é um cara caçador, um rei que conseguiu reunir várias regiões. Entre essas regiões, tinha a região de Babel. E esse caçador, esse grande conquistador, ele tinha essa coisa de dominar o mundo, né? De fazer coisas grandes. Vejam só em Gênesis 11 o que aconteceu. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso, e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor o dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamado Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo e dali o Senhor espalhou sobre a terra. E Babel até hoje é sinônimo de confusão de línguas, confusão generalizada. Você diz, isso aqui é uma Babel, todo mundo, ninguém se entende, é uma confusão, é um negócio... E muitas vezes se olha esse texto a partir da premissa das línguas. Né? Se falar, onde é que foi que dividiu as línguas na Bíblia? Seria aqui nesse ponto. Antigamente, quanto mais você volta na história, mais você vai encontrando uma língua comum. E aí, então, essa história na Bíblia é para representar isso? Realmente. Mas eu costumo olhar esse texto no sentido da construção da torre. Porque eu estou no negócio de construir torres também. A religião é um negócio, é um meio... É algo que existe no mundo que adora construir uma torre para chegar no céu.
E nós, às vezes, é muito fácil perceber isso. Hoje eu queria falar um pouco dessas torres religiosas para tocar o céu que a gente alcança. Talvez você possa fazer uma aplicação na sua vida, pensando, eu também faço torres no meu negócio. Eu faço torres na minha vida esperando uma felicidade e um sucesso tremendo. E possa ser que você tenha dificuldade também de chegar nesse céu. Mas essa torre construída pela religião, ela tem uma premissa básica. Os homens vão se esforçar para construir algo capaz de chegar no céu. Eu quero atingir a morada de Deus. Eu quero chegar onde Deus está. E pelo meu esforço, pelo meu dinheiro, pelos tijolos, pelo piche que eu desenvolvi, eu vou construir uma torre capaz de chegar lá. É muito fácil você associar isso com nossos grandes templos. Templos para 2.000 pessoas, para 3.000 pessoas, para 5.000 pessoas. Obras faraônicas com as melhores tecnologias. Para quê? Para que Deus se manifeste. Cada vez mais a gente vê no mundo cristão, evangélico, gospel, seja lá como for, religioso, construções faraônicas onde se diz que se você vier para a nossa torre, Deus vai se manifestar. Se você vir para o nosso local de adoração, Deus vai falar com você e você vai tocar o céu. Aqui na nossa torre, na nossa construção, no nosso empreendimento, é possível tocar o céu. E aí nós vamos construindo essas torres. Mas existem outras torres também que estão invisíveis. Por exemplo, a torre do ativismo. Talvez não seja uma torre construída com tijolos. Mas as pessoas acham que como é que eu faço para servir na obra de Deus? Onde é que eu sirvo na obra de Deus? Na igreja. E se você vem para a igreja e não está servindo a Deus, você não é um bom crente. Porque você tem que servir na obra de Deus. E você tem que vir no culto da terça-feira, no culto da quarta-feira, no culto da quinta-feira, no culto da sexta-feira. E você tem que entrar no ministério e fazer 15 reuniões nesse ministério. E você tem que dar o seu sangue para isso daqui, porque você só vai ser um crente bom se envolver na obra da torre de Deus. E pode ser que você não esteja vivendo a torre das 2, 3 mil, 4 mil pessoas, mas você pode estar envolvido numa luta de querendo ser aprovado por Deus, fazendo um esforço para servir, para que você possa um dia sentir a presença de Deus na sua vida. Existe, por exemplo, uma torre da pureza, onde as pessoas dizem que quanto mais santas elas conseguirem ser, mais manifestação de Deus elas vão ter na sua vida. E se você quer experimentar um avivamento, o que você precisa? Ser puro, não ter pecado nenhum, ser um cara assim que cumpra tudo, evite o mundo, fique fechado na sua arca de Noé, evite assistir televisão, faça tudo, faça assim uma busca tão forte, tão evidente, que você fique tão purinho que Deus diga, agora sim você vai me encontrar. É uma torre de santidade que você quase se chicoteia nas costas para que aquilo aconteça. Existe, por exemplo, a torre da caridade. As pessoas que acham que se doarem tanto para os pobres, se fizerem boas ações, vocês vão subindo de níveis espirituais e um dia vão chegar no estado de elevação tão grande que vão entrar numa unidade com Deus. E quanto mais você faz caridade, mais graça você tem. E quanto mais caridade você faz, mais karma você recebe. E quanto mais coisa você faz, você chega no topo dessa pirâmide. Aliás, pirâmide também tem aquele negócio. Pessoas em igreja que criaram tantos cargos e secretarias que quanto mais no nível da maçonaria cristã você vai, mais ungido você é. Aí você começa como o cara do entregar folheto na rua. Aí depois você vai para o cara que coordena o evangelismo. Daqui a pouco você está na coordenação do ministério tal. Daqui a pouco você entra e você vai. O cara era líder do pequeno grupo, agora ele é líder de 3 células, agora ele é líder do culto dos pequenos grupos, agora ele é líder de um culto da igreja, e você vê que quanto mais ele sobe na escala, mais ungido, mais poderoso ele é. Quando ele chega a pastor, então, é o próprio Jesus Cristo na terra andando e as pessoas idolatrando o cara, porque ele virou o grande ungido de Deus. Há quem faça torres do conhecimento e que você diga, sabe, eu tenho um estudo bíblico para você, que você vai ver o céu depois que fizer. Eu tenho um conhecimento para você, um DVD, 50 horas de Apocalipse,
que se você ouvir, meu irmão, você vai ver que Jesus vai chegar amanhã. Se você ouvir, você vai abrir o jornal assim, vai ver Jesus assim, quase descendo assim nas folhas do jornal. Meu irmão, tem um... E aí você diz o quê? O que está faltando? Bíblia. Quanto mais conhecimento você tiver de Deus, mais Deus vai estar na tua casa. Quanto mais conhecimento você tem de Deus, mais seu casamento vai estar bom. E você vai ver o céu na terra quando você lê a Bíblia. E, meu irmão, os caras mais complicados que eu conheço são os que mais estudam a Bíblia. Graças a Deus eu estou conseguindo não ser um desse daí. Pessoal, toda religião, todo ser humano tenta construir uma torre para alcançar Deus. Essa é uma história da vida humana. Nós estamos sempre construindo um método, uma estratégia, um estudo, uma torre para conseguir alcançar Deus. Agora, deixa eu dizer um negócio. Nenhuma torre nossa conseguiu alcançar Deus. Não tem torre que a gente faça que consiga ver Deus lá em cima, entrar lá e ficar lá com Ele. E nunca houve na história torres que a gente conseguisse construir que isso tivesse dado certo. Então, eu tenho um desejo de construir uma torre, mas nunca deu certo uma torre. Mas aí eu acho que agora eu tenho uma nova torre que vai dar certo. Aí os caras vão e dizem assim, rapaz, surgiu uma nova igreja em Fortaleza. E essa é uma torre que vai dar certo. Lá Deus vai se manifestar, avivamento, o negócio vai acontecer, estou sentindo, olha só, está enchendo de gente, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, é a nova torre de Babel. O que vai acontecer lá? Deus vai se manifestar. Aí você diz, rapaz, eu estou com um novo método, grupo de 35 pessoas. Agora, o grupo de 35 pessoas, se você fizer isso na sua casa, vai dar certo, vai ter um avivamento na igreja. Aí você faz um novo método achando que agora você descobriu que é assim que se faz igreja. Nunca, você passou 20 anos na igreja e não sabia fazer. Agora, lê um livro, eu li o Igreja com Propósito, eu li o não sei o quê, agora eu vou fazer um método, agora descobrimos como é que faz para Deus se manifestar. E você cria uma nova torre. Não satisfeito, essa torre não deu certo, daqui a pouco você vem com um novo método. E você vem com uma nova igreja. Você vem com uma nova estrutura. E, meu irmão, para construir uma nova torre, e uma torre que seja tão grande que chegue no céu, existe uma coisa que eles vão precisar fazer contigo. E está escrito aqui no texto que diz assim, assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Para conseguir construir uma torre grande, é preciso de um discurso forte. E o discurso que diga, você será famoso. Meu irmão, Deus vai te dar prosperidade. Meu irmão, tu vai ver as bênçãos de Deus na tua vida quando você se envolver nessa obra aqui da torre. Meu irmão, pense só como a sua casa vai melhorar. Meu irmão, tem bênçãos de Deus escondidas para a sua vida. Você é o alvo dessa torre. Nós seremos famosos. Nós alcançaremos o Brasil para Jesus. Fortaleza para Jesus. Todo mundo para Jesus. Aqui, meu irmão, nós vamos ser fortes. O nosso ministério, a nossa casa, o nosso auditório. Você quer uma bênção de Deus? Meu irmão, você quer vitória? Você quer vitória? Venha para a nossa obra. Sacrifique dinheiro aqui que você consegue, porque você é o alvo da bênção de Deus. O primeiro discurso mais forte que vão fazer com você é o seu ego. O segundo e para que a gente não seja espalhado sobre a terra. Porque, sabe, lá fora o mundo está perigoso, meu amigo. Você não vai servir Deus, não? Você não vai construir a torre, não? Você vai ser espalhado por essa terra. E lá os perigos são muito grandes. Lá os perigos são demais. O que eu estou dizendo? Ego, promessa, vitórias, medo, condenação, destruição, o discurso do medo e o discurso da promessa. São dois discursos que, quanto maior a torre, maior tem que ser o discurso. E quanto maior você vê esse discurso, maior é a torre que o cara está construindo. Porque torre pequena não precisa de muito discurso, não. Torre pequena precisa de Bíblia e olhe lá. Mas torre grande precisa de muito discurso. Precisa de muito convencer você que você tem que trabalhar numa torre que você nunca vai ver o céu, mas ele vai te convencer. Que você precisa colocar ali toda a sua energia e toda a sua força. Eu já tive esse discurso, eu já usei. E dá certo. Sabia?
Eu já tive ministérios onde a gente fazia programações, eventos e palavras, e botava o cara dentro, e botava o discurso do medo, botava o discurso do ego, e a gente lutava junto, e fazia aquilo acontecer, e fazia evento para fazer o negócio encher na igreja. E chegou uma hora que você construiu a torre, construiu, e Deus parece que desceu e confundiu nossas línguas, e o negócio foi para baixo. Você diz, rapaz, eu investi tanto tempo nessa torre, e esse negócio não é para ser assim. E aí você começa a pensar, será que eu devo fazer igreja desse jeito? Será que evangelho é desse jeito? E às vezes a gente começou a construir uma comunidade, por exemplo, como uma comunidade de Candeias, que muito dessas coisas a gente pisa no freio. Tem gente que chega na nossa igreja e faz assim, ó. Cadê o negócio aqui, o negócio? Não tem não. Não tem não? Por quê? Porque está esperando todas essas maravilhas das torres grandes que a gente não tem. Mas por que a gente não tem? Porque a gente pisa no freio. A gente diz, espera aí, não é assim que se faz. A gente já viveu isso na nossa vida, vivemos isso no nosso ministério e não chegamos no céu. E só fizemos ganhar muito desgaste na vida da gente. E aí, quando acontece um negócio, uma frase chamada, assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Porque o fim de uma torre é ser destruída. E às vezes eu penso no meu coração, será que a gente não devia fazer tal coisa? Eu penso, meu irmão, porque eu sou humano. Eu creio que você também pense aí no seu lugar e você diga, será que essa igreja não deveria ter isso e aquilo? E a gente às vezes fica pensando, pode ter, de repente, a gente faz, dá uma movimentada gostosa, o pessoal se anima, aí fica todo mundo assim vibrante, vamos fazer. E eu penso várias vezes em fazer. E às vezes eu até faço. E às vezes até é saudável. Mas de vez em quando eu recebo um pessoal aqui na igreja que vai conversar comigo e eu começo a refletir de novamente se eu estou fazendo as coisas certas. E eu recebi, por exemplo, 3 frases, eu vou dizer 3 frases de 3 pessoas para você sentir um drama, certo? De pessoas que são esses dispersos de outras torres que chegam na nossa igreja. Olha só o que uma frase diz. No início, o discurso de prosperidade encanta, mas depois não alimenta e não satisfaz. Essa é uma pessoa que veio falar comigo dizendo que se encantou com isso, ia todo dia, se esforçava, dava tudo, mas passou-se o tempo e ele começou a não sentir mais preenchimento. Era uma motivação vazia, era um negócio toda vez que falava a mesma coisa, só tinha uma palavra, e ele começou a ter outras perspectivas no coração que estavam vazias. Ele pensou, isso aqui está muito mais, sei lá, uma igreja coaching, uma igreja onde você põe alguns versículos e pronto, né? Mas o grande lance da igreja é fazer você ser vitorioso nos negócios. Não é uma igreja que está falando do evangelho. Ele se sentiu mal, aí falou comigo, olha, no início me encantou. Mas é como você comer doce no café da manhã, comer doce no almoço, comer doce no jantar, e todo dia você só come doce. Você não tem uma alimentação balanceada. E você está faltando nutrientes para a sua vida, está faltando coisas para a sua vida, mas você só escuta aquilo, assim como pode ter pessoas que só escutam sobre consolação. Tem pessoas que toda vez tem que ir para uma igreja para Deus fazer um leque soltando a pessoa, para a pessoa poder viver a semana. E todo dia ela precisa do leque soltando da palavra. Mas ela não está recebendo, por exemplo, um desafio. Uma coisa para ela ter uma libertação. Ela só está recebendo, Deus vai cuidar de você, Deus vai amar você, Deus vai colocar a mão na sua cabeça. Então, uma igreja não pode ser um lugar de um único discurso. Outra pessoa que eu recebi outro dia falou assim, eu percebi que para eu ter um filho, eu precisava sair da igreja. Por quê? Porque essa pessoa virou líder e ela não tinha mais tempo para a vida dela. Todos os tempos livres dela eram na igreja. Era ensaiando várias vezes, era várias vezes na liderança de pequenos grupos, aí depois do pequeno grupo tinha um culto, aí depois do culto tinha reunião com a liderança. Quando ela via, ela não tinha tempo para viver, não tinha tempo para ir para um casamento, não tinha tempo para ir para uma festa da família, não tinha tempo para ir comemorar o aniversário do irmão, não tinha tempo para fazer amizade com gente de lá de fora. Ele vivia, a casa dele era a igreja, entendeu? E ele pensou, rapaz, para mim ter um filho, eu tenho que sair da igreja. Já pensou, meu irmão, para você ser família, você tem que deixar a igreja? Vocês já viveram alguma coisa parecida com isso? Eu já. Eu já me arrependo tanto de não ter podido viver minha casa por causa de estar servindo na obra de Deus. Como se a minha família não fosse casa de Deus, não fosse obra de Deus.
Meu irmão, a sua família é o seu primeiro responsabilidade. A sua família é obra de Deus na sua vida. E se você não cuidar da sua família para cuidar da igreja, você não está servindo ao Senhor. Você primeiro cuide da sua casa e depois ajude na igreja. Olha outra frase que a pessoa diz. Depois que eu conheci os bastidores do mundo gospel, deixei de acreditar em eventos. E essa pessoa que eu recebi, ela levava as pessoas do mundo gospel para os eventos, conversava com o pessoal. Começou a perceber que tinha um pessoal lá, ele assim, pelo amor de Deus, eu vou dizer um negócio, tomara que um raio não caia na minha cabeça. Mas eu acho que alguns deles nem crentes são. Porque eles são uma coisa no palco e outra totalmente diferente depois que sai do palco. É um pessoal que está, aleluia! O mistério de Deus está aqui. Aí quando você sai do palco, o cara falando obscenidade, falando coisa, arrogância, um cara totalmente sem a presença de Deus. E aí as pessoas vão para aquele culto, falam que cara ungido e aquele cara está ali num circo. Isso aqui é muito parecido com um circo, gente. Se você não tiver adoração verdadeira no seu coração, isso aqui tem uma banda, tem um louvor, tem um negócio bacana, tem um cara falando, mas não é de Deus. Pode ser um circo. Você vai para um show, é a mesma coisa. Para isso aqui ser de Deus, não basta ter uma banda, não basta ter um cara gritando. Pode ser uma construção humana. Nossos esforços estão sendo investidos em um projeto realmente divino. Eu falei que hoje eu ia dar uma alfinetada, né? Então vocês aguentem aí. Quando você lê a Bíblia, certo? Quando você lê a Bíblia, você está lendo o Evangelho, certo? Você vê Jesus, você está lendo sobre Jesus, você pegou a Bíblia, você faz tempo que você não pegava, estava cheio de poeira, você abriu, porque você sabe que celular você pega para ler, mas não lê, né? Bíblia mesmo é quando você pega ali aquele volume ali que você senta na rede, que você abre assim, você vai dar uma lida, né? Aí você abre aquela Bíblia, aí você vai ler o Evangelho, aí você diz assim, rapaz, que coisa maravilhosa esse Jesus, que coisa simples. Aí de repente você olha a igreja e você diz, aí olha Jesus, aí você diz, rapaz, eu acho que não está cabendo Jesus nessa igreja, meu irmão, porque essa igreja não parece com esse Jesus. Essa igreja é alguma coisa que inventaram aqui no ano dos 2000, mas se você olhar Jesus, não parece que Jesus veio ao mundo para criar um ministério jovem. O ministério das mulheres, o ministério das ações, que tem que ser, que tem que fazer. Jesus veio ao mundo para você se encontrar com as mulheres de terça a sábado para fazer um evento de movimentação. Você vê assim Jesus, você vê que é muito mais simples. Aí você fica em crise. Então eu preciso acreditar no que o pastor está dizendo e não no que a Bíblia está dizendo, porque o pastor tem que convencer você com o discurso do ego e do medo, né? Mas aí ele está ali, Jesus simples, Jesus chegando no templo e dava chicotada em todo mundo, porque estava... Rapaz, Jesus foi muito mais crítico com a religião do que a gente é. Falava dos mestres, dos caras hipócritas, falava do pessoal que se achava, que orava nas ruas, que botava a mão assim e dizia, Deus, que usava aquelas roupas enormes, que ia para a casa da viúva e comia tudo que tinha lá, com a desculpa que ia fazer oração. Os caras que querem sentar na primeira fila, você vê aquelas igrejas, meu irmão, que o cara quer tanto sentar na primeira fila que põe as cadeiras aqui em cima para o cara sentar, você já viu? Metade da igreja é em cima do palco e a outra metade é embaixo do palco, né? Já viu a igreja assim? É porque os caras querem sentar na primeira fila, entendeu? Aí Jesus não sente na primeira fila, não. Parece que Jesus está falando um negócio e o povo está ouvindo o outro, mas tem alguma coisa aqui no meio que deu problema. Quebrou no caminho. Aí eu vejo assim, rapaz, a tentação de Cristo qual foi? Duas tentações dele. Satanás chegou para Jesus e disse assim, Jesus, vamos lá em cima do templo, você vai ficar na pontinha ali do templo, o lugar mais alto de Jerusalém, todo mundo vai te ver. Aí você salta, faz assim, brilha Jesus, aí brilha. Aí teus anjos vêm, pega você, você vai descendo assim, como se fosse assim, pá, e desce no chão. Quando você descer no chão, todo mundo vai te adorar. É um negócio, é a fama. Seu nome será famoso. Satanás vendeu a fama para Jesus. Jesus falou, não tentará o Senhor teu Deus. Não foi? Aí Satanás fez o quê? Vamos para cima do monte. Que o monte também dizem que é lugar de Deus, mas Satanás também leva para cima do monte. Aí vamos para cima do monte. Olha aqui os terrenos desse mundo, os povos desse mundo. Olha aqui, Jesus.
Você quer ser espalhado pela terra? Não, eu vou te dar toda a terra que você vai conquistar o mundo. Esse mundo, se você me adorar, Jesus, você vai ter poder, vai ter vitória, vai ter prosperidade. Você está ainda andando no chão, não tem onde nem reclinar a cabeça, né, o filho do homem? Pois aqui eu vou te dar os palácios desse mundo. Aí Jesus, vai-te embora, Satanás. Mas parece que hoje a gente está cedendo às tentações, né? É fama, é poder, é milagre do pão lá, né? Da pedra no pão. A gente está nesse negócio. Jesus, quando eu leio Jesus, eu penso, não está parecido com as torres que a gente tem construído. Então, qual é o caminho? A Bíblia ela conta essa história para mostrar um contraste. Que esse não era o caminho. Logo, a Bíblia vai mostrar um caminho, porque não é possível, né? Ela não só vai dizer que está errado. E no final desse capítulo, você vai ver uma genealogia. E fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, aquele negócio que a gente não gosta de ler. Aí chegou no final lá, que gerou Abraão. Aí Deus falou com Abraão, Abraão, sai peregrino por essa terra, você não vai subir para cima não, você vai andar para os lados, certo? Você não vai se ajuntar na cidade não, você vai se espalhar como eu mandei o pessoal de Noé se espalhar. Você não vai ficar junto com essa galera idólatra não. Vem cá que eu vou mostrar para esse pessoal como é que chega em Deus. Abraão, sai. Eu vou lhe dar uma promessa que em ti serão benditas todas as famílias da terra. E essa promessa será realizada pela fé. Abraão, que massa! E saiu. E foi aí que começou uma história de promessa e de fé da salvação do homem, que seria o caminho certo para que a gente possa chegar na presença de Deus. Mas tem uma passagem bíblica que eu gosto demais, e está falando ali com o neto do Abraão, que é o Jacó, que estava debaixo ali da mesma promessa. Uma vez até uma amiga minha, Amanda, da Artisanho, ela quis me dar um presente, que foi uma capa de couro para a minha Bíblia. Aí eu falei, você quer que eu faça que desenho na capa de couro? Aí eu falei, olha, faça a escada de Jacó. Aí ela fez, toda bonitinha, assim, a escada de Jacó. Só que ficou um couro tão grande, a minha Bíblia já era grande, que eu deixo lá decorando na minha casa. Porque se eu trazer para a igreja, né, parece que eu sou aqueles Matusalém com a Bíblia assim. Aí sai aquela poeirinha, né? Mas ficou legal. Eu amo essa passagem. Essa passagem representa muito para mim. Eu vou trazer alguns versículos dela para você ver como essa passagem tem a ver com Babel. Olha só, Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. O Jacó é aquele cara enganador, que enganou o pai, enganou o irmão, enganou todo mundo, e foi expulso meio que de casa para não morrer pelo seu irmão Esaú. Estava andando pelo caminho, pegou uma pedra para dormir, porque ele já estava pobre nessa época, porque o Abraão foi rico. O Isaac foi rico, mas o Jacó, coitado, estava ali, pobrezinho. Pegou uma pedra, foi dormir com a pedra na cabeça. E aí ele teve um sonho, disse assim, e teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra e seu topo alcançava os céus. Veja que a torre de Babel nunca chegou no céu. E as torres feitas pelos homens nunca chegaram no céu. Mas essa escada chegou no céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor que lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de seu pai, Abraão, o Deus de Isaque, darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Ele começa e continua falando sobre a promessa. No versículo 16 ele diz, quando Jacó acordou do sono, disse, sem dúvida o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse, temível é esse lugar, não é outro senão a casa de Deus. Essa é a porta dos céus. E deu o nome de Betel àquele lugar. Então a Bíblia vai mostrar uma Babel, que era uma torre construída pelos homens para tentar alcançar Deus. E a Bíblia vai mostrar uma Betel, que é uma porta do céu feita por uma promessa de Deus ao homem, construída de Deus para o homem, uma escada que chega até o céu. O homem tentou chegar ao céu com seu esforço, mas só causou confusão de línguas e destruição. Mas Deus deu um sonho ao homem de uma escada que vai do céu à terra, feita por uma promessa de fé. Meus irmãos, se você é um pouco mais esperto, você já sabe para onde eu estou chegando e para onde eu estou indo. Porque uma escada ela é uma mediação entre o céu e a terra, né? Entre o céu e a terra. Ela é uma intermediadora entre a terra e o céu. E quem é, na Bíblia, o mediador entre a terra e o céu?
Quem é, na Bíblia, o intermediador entre o céu e a terra? Jesus, pessoal. Não é isso? Vejam só o que diz o versículo, olha só. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, 6. Meu irmão, qual é a escada que leva para o céu? Qual é a torre que leva para o céu? Qual é a construção capaz de chegar na presença de Deus? É feita pelos homens? É feita pela nossa capacidade de fazer tijolos e piche? Dos nossos métodos? É uma dádiva de Deus que foi Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por causa dele temos confiança para entrar no Santo dos Santos com coragem. Porque por causa dele fomos lavados e perdoados dos nossos pecados. Encontramos agora em paz com Deus, como diz Romanos. Vejam só o que diz também o versículo de João 1, a partir do 12. Ele está falando sobre Jesus, dessa encarnação de Jesus. E ele veio para os seus e os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, habitantes do céu, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. O que é isso, gente? Essa dádiva de se tornar filho de Deus não veio de uma expectativa humana, de um esforço humano, de uma geração humana, da mão do homem. Isso veio de Deus. A capacidade de você se tornar filho de Deus veio do próprio Deus. Não é uma torre construída por homens. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. A torre desceu do céu para a terra. A escada veio do céu para a terra. Vimos a sua glória, a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Amigos, eu sou crente muitos anos. E eu sou pastor. E eu entendo o valor disso daqui. Aqui a gente aprende a palavra de Deus. Aqui a gente aprende a amar o próximo. Aqui a gente lê a palavra. Aqui a gente aprende a perdoar, porque a gente só perdoa aquele a pessoa que está próxima da gente e machuca a gente. Se a gente é um cara isolado lá no montanha, a gente não precisa perdoar ninguém. Mas quando a gente vive igreja, a gente se lasca, a gente erra, a gente se estranha, a gente se pega, a gente fica chateado com o pastor, com o irmão, com o líder, com não sei quem. E aí, nesse pessoal, é que a gente tem que praticar o perdão, porque é a pessoa que vive do seu lado. E aqui eu sei que tem tudo isso, mas sei também que aqui é um lugar onde Deus fala com a gente, não é? Quando você vem assim para o culto, recebe uma palavra do irmão, Deus fala. Não que ele não fale na sua casa, mas ele fala aqui também, porque a gente está aqui buscando ele. Eu sei tudo isso. Mas há uma diferença grande entre os motivos pelo qual eu estou fazendo isso. Isso tem que ser uma resposta de Deus na minha vida, e não um motivo de fazer meu nome famoso sobre a terra. Eu estou junto de vocês porque eu conheci esse Jesus Cristo, e não porque eu quero uma super estratégia para me sentir bem e receber esse lexotan da igreja e conseguir ter algum tipo de emoção e avivamento. Por isso, onde está seu coração? A torre que você tem construído é em cima de medo e de ego? Ou ela é centrada em Jesus Cristo? Aí eu digo, como é que você faz para você reconhecer um lugar bom? Pergunte se Jesus está sentado no centro daquele local. Vá para uma igreja e procure se Jesus é o centro da pregação. Procure se Jesus está sendo falado nos locais. Se a sua palavra tem sido proclamada. Se ele tem sido o intermediador das pessoas. Ou se tem sido os eventos, os ministérios, as pessoas, as famas, as promessas. Se você chega num lugar e vê que tudo é mais importante que Jesus, essa é uma torre de Babel. E se você chegar num lugar que Jesus é o centro e é a escada, essa é Betel, uma porta para o céu. Por isso, amigos, hoje eu sempre tenho refletido sobre isso. Será que devemos ser mais? Fazer mais? Mais métodos? É uma reflexão que a gente tem que fazer todo dia. Não é uma reflexão que tem que fazer hoje e acabou, não. É uma reflexão de vida. Será que o que estamos fazendo é um show? Ou é verdadeiramente uma busca por Deus? Será que isso é um circo? Ou isso é uma coisa assim de verdade, autêntica, do coração?
E aí eu sempre tenho buscado ultimamente, pessoal, eu quero trazer essa perspectiva para vocês. Um evangelho que seja simples. Que seja um evangelho de fé, de esperança, de amor, de comunhão, de perdão, mas simples. Porque eu tenho certeza que se eu fizer um evangelho simples, eu acho que eu não vou estar errando quando chegar na presença de Deus. Mas eu tenho dúvida se eu fizer um evangelho bem elaborado, grande, cheio de pérolas, se eu não vou estar errando quando chegar na presença de Deus. Por isso, busque a simplicidade da fé. Busque uma leitura da Bíblia na sua casa. Busque uma oração com a sua irmã. Busque uma vida de comunhão com Deus na sua tranquilidade, nos seus momentos sós. Talvez isso seja a grande verdade do Evangelho. É uma pregação. Faz alguns questionamentos, mas seria bom você fazer esse questionamento na sua casa. O que você tem buscado? Atrás de que santo graal você tem ido? É importante fazer essa reflexão. É importante você não ser ludibriado pelos discursos. Tem uma música que fala sobre isso. Eu queria cantar com vocês agora. Mas é uma música que muitas vezes a gente fala, presta atenção nisso daqui, como se eu fosse não crente, e aí eu descobri Jesus e virei crente, certo? Eu estou olhando essa música sobre a perspectiva de que eu era crente, mas eu estou começando a descobrir o que é ser crente de verdade. Entendeu? Não é que eu nunca fui crente, sim, mas eu fui iludido por um tipo de ser crente diferente que não era legal. Diz assim, olha a passagem dela que diz, e acho que eu não trouxe, ela quer, mas ela diz assim, o amor só conhecia em canções que falavam de ilusões. Tudo agora é diferente, Cristo fala a toda a gente, como é que é a música? Pois Cristo deu-me seu amor. Aí diz, Jesus Cristo mudou o meu viver. O que ele está dizendo? O amor só conhecia em canções que falavam de ilusões. E talvez, amigo, você já conheceu o amor em igrejas que falavam de um amor de ilusões. De um evangelho de ilusões, de um evangelho assim, de coisas fantásticas, que você diz, rapaz, eu estou iludido por esse evangelho. Aí, de repente, no meio dessa confusão de Babel que você se meteu, você conheceu Jesus Cristo. E aí você diz, o amor eu só conhecia em canções que falavam de ilusões, mas agora eu conheço o Cristo de verdade, porque ele começou a mudar a minha vida. Por isso, meu irmão, ainda que você tenha 30 anos de crente, essa palavra é para você hoje. Ainda que você tenha 10 anos de evangelho, você tem que pensar, meu irmão, Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou seu viver? Jesus Cristo mudou seu viver, meu amigo? Que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Se eu soubesse cantar, eu cantava. Eu não sei. Mas manda ver aí, Júlio.